Esse presidente do Cuiabá, pra mim, esse cara é um fanfarrão, mano. Ele é... Cara, eu vou te explicar tudo, detalhe por detalhe. Será que a Esporte da Sorte pode sair do Corinthians? O que é verdade, o que é mentira? Aqui você vai entender tudo. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Essa mídia brasileira, em geral, quando se trata do Corinthians, elas é um nojo. O que elas fazem com o Corinthians, elas não fazem com clube nenhum. Mídia lacradora, mídia sem vergonha. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Primeiramente, um bom dia para todos vocês, tá? Estou chegando aqui com um caminhão recheado de informações do Coringão para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito. Você não vai pagar nada além de nos ajudar a crescer cada dia mais. Fiel, tenho muitas informações para você hoje. Vamos falar sobre o surto do presidente do Cuiabá, tá, fiel? Vou trazer Cristiano Dresch. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar se realmente a Esporte da Sorte pode sair do Corinthians ou não, o que tem de verdade nisso, o que tem de mentira e, obviamente, sobre essa mídia que não sai do pé do Corinthians. Combinado, então? Chega de enrolação, vamos falar do timão, fiel. Já vou entrar aqui na situação do presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, tá? Que deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes surtando aí sobre a dívida do Corinthians referente ao Ranieri. Primeiramente, fiel, eu já vou entrar na base da mídia lacradora, que seria a Rádio Bandeirantes nessa questão. Porque eles não têm assunto, falar, vamos falar mal do Corinthians, porque dá audiência. E foi lá e chamou o surtado do presidente do Cuiabá, falou, vem cá falar do Corinthians, que ele chamou o Corinthians aí até de golpista, né? O time golpista do Brasil é o Corinthians. Fiel, a situação ela é o seguinte, para mim resumir para vocês. O Corinthians deve o Cuiabá, assim como o Atlético Mineiro deve o Cuiabá, assim como o Cuiabá teve suas contas bloqueadas por causa de 18 mil reais que eles não pagou, isso dívidas relacionadas a 2023. Todo mundo deve no futebol, cara, todo mundo deve, mas o Corinthians, ele é o golpista. Aí a Band chama o cara para falar. Mas por que ele não falou do Atlético Mineiro referente à compra do Daverson que o Atlético Mineiro deve também? Mas o Corinthians ele é alvo de muitas coisas, né? O que o Corinthians está indignado com essa situação do Ranieri, o Cuiabá ele está no seu direito de cobrar. Só que o Cristiano Dresch, tá? Ele está cobrando do Corinthians de juros 7 mil reais o dia. É isso mesmo, pelo poderoso Ranieri. 7 mil reais o dia. Então, quando venceu a dívida, venceu. O Corinthians não pagou, o juro é 7 mil reais por dia. Cara, o Corinthians não vai pagar. O Corinthians não vai pagar uma loucura dessa, mas eu entendo o Cristiano Dresch. O Cuiabá também está na zona de rebaixamento, só que o Corinthians tem muito mais chance de sair. O Cuiabá é propenso a cair. O Cristiano Dresch ele abandonou o Cuiabá porque o time já estava mal na zona de rebaixamento. Ele vendeu seu principal atacante, que era o Daverson. Ele vendeu o seu lateral, que era um dos laterais aí, vamos dizer assim, promissores. Ele fez vários negócios ruins em que prejudicou o Cuiabá. E agora o cara tá surtado porque tem que receber. Ora, fiel, receber ele tem que cobrar. É um direito total dele cobrar. Mas chamar o Corinthians de golpista, cara, maneira, velho. Respeita isso aqui. Respeita a torcida do Corinthians, respeita a instituição. Assim como o Corinthians respeita o Cuiabá, tá? Mas é lógico que quer audiência e quer atenção. O Corinthians tentou por diversas vezes negociar essa dívida, porque 7 mil reais de juro, isso aí é uma loucura, tá? Inclusive ele falou que ia entrar aí contra o Corinthians para tentar receber de outras formas em que o Corinthians também poderia entrar em punição. Eu vou ser bem sincero aqui para vocês verem que neste canal aqui, eu não sou puxa-saco de presidente, eu sou puxa-saco disso aqui, ó, do meu time, da minha instituição, do meu Corinthians, da minha vida, tá? Mas de jogador, de presidente, de empresário, irmão, aqui não, aqui é diferente, tá? Aqui eu vou falar o que tem que ser falado, porque por mais que o Cristiano Dresch esteja errado na situação em que ele colocou o Corinthians, chamar de golpista, porque ele fica indignado o Corinthians contratar o Memphis Depay e não pagar o Ranieri, pagar 3 milhões pro Depay mensal, que dá 50 mil vezes a folha de pagamento do Cuiabá em apenas um mês do Depay, e não pagar o Ranieri. É lógico que a gente entende a frustração dele, mas tem que maneirar nas palavras, tá? Tanto é que o Atlético Mineiro deve o Cuiabá,
Cuiabá deve também, teve contas até bloqueadas por causa de 18 mil reais, e não foi por causa do Corinthians não, porque é dívida de 2023. Então, o que acontece na real situação? O Augusto Melo, cara, ele também não tá certo nessa situação, não só do Cuiabá, porque um time do tamanho do Corinthians, um time com a potência que o Corinthians tem, pô, o Ranieri, o total de dívida do Ranieri é 400 mil euros, Fel. 400 mil euros para um time do tamanho do Corinthians, para um time que tem receita de televisão, para um time que gera um direito de imagem absurdamente alto, para um time que tem patrocínio master a 280 milhões fechado o seu contrato, para um time que tem receita, tá? Então é um Corinthians, cara, que tem receita. Falar que o Corinthians não tem dinheiro, Fel, isso é mentira. O Corinthians tem dinheiro porque ele tem várias receitas. Você acha que o Corinthians está zerado em caixa? Obviamente que ele pode estar guardando seus recursos aí para outros fins, mas o Corinthians tem dinheiro. E quando você deixa de pagar dívidas pequenas, consideradas pelo futebol, tá? Não pela vida, mas pelo futebol é considerado dívidas pequenas. Quando você deixa de pagar essas pequenas dívidas, você causa uma frustração também no seu próprio clube. Porque vocês acham que a mídia, vocês acham que outros clubes de futebol não acompanham o mercado, o que está acontecendo? Aí amanhã ou depois o Corinthians quer negociar com um jogador promissor, amanhã ou depois o Corinthians quer comprar aí o Eric Pulga do Ceará parcelado, o presidente do Ceará vai falar, pô, mas os caras não pagou 400 mil reais do Ranieri? É lógico que o Corinthians não vai pagar esse juro de loucura do Cristiano Dresch, 7 mil reais o dia, mas é loucura você também não pagar 400 mil euros, uma instituição do tamanho do Corinthians, tá? Em outras palavras também podemos ter o exemplo do próprio Hugo, o cara que tá chegando no Corinthians aí, ganhando tudo, fazendo tudo, deu pro Corinthians duas situações de semifinal, uma na Sul-Americana, uma na Copa do Brasil. O Corinthians não ficou em situação pior no Brasileiro também por causa do Hugo Souza, não comprou o cara por 800 mil euros. Inclusive eu trouxe informação no vídeo de ontem que o Corinthians vai comprar à vista nessa semana agora, até sexta-feira, o Corinthians deve pagar à vista esses 4,7 milhões para o Flamengo. E, Fiel, pelo amor de Deus, teve aí alguns inscritos que questionaram, mas o Flamengo não quer vender. O Flamengo não quer vender parcelado, mas a situação do Hugo está em contrato, ele vale 4,7 milhões. Se o Corinthians ir lá pagar, acabou. O Flamengo não tem que aceitar ou deixar de aceitar vender o cara. Tá no contrato, é 4,7 milhões. Mesma coisa de eu chegar um clube amanhã e falar, cara, eu quero levar o Garro. Corinthians, não, beleza, vamos negociar. Qual que é a multa contratual? 200 milhões de reais. O cara vai lá, paga 200 milhões de reais, o cara leva o Garro. Não existe a situação do, eu não quero vender. Isso é uma situação do jogador. Se o Garro, por exemplo, dá o exemplo que eu dei do carro. Cara, eu não quero sair, eu quero ficar. Acabou. O clube não é obrigado a jogar no lugar que quer, mas essa situação, não vou comprar porque o Flamengo não quer vender, ela não existe, tá? O valor tá lá, basta o Corinthians ir lá e pagar e fim da história. Agora o Flamengo tem o direito de recusar parcelas. Se o Corinthians quer comprar parcelado ou não, isso é um direito aí, tá? Diz que as parcelas também estão em contrato, que pode parcelar, porém o Flamengo estaria reticente aí por causa da situação do Mateuzinho, que parece que o Corinthians deve o Mateuzinho. Então é esse tipo de situação, essas coisinhas que também vai deixando o nosso clube um pouco aí difamado no mercado. A gente vai, e nós torcedores vamos ficando frustrados com essa situação. A gente acha que é uma coisa mínima, mas não é. Porque o Augusto Melo disse que tinha um dinheiro do Hugo para comprar à vista, não comprou. Espera efetuar o pagamento essa semana. Deve o Ranieri 400 mil euros, que querendo ou não, se não for os 7 mil diários, mas vai gerar um juro para o Corinthians. É uma situação que não é boa para o Corinthians, tá? Então essas pequenas coisinhas vai denegrindo a imagem do clube. O Corinthians tem receita, cara. É isso que eu não entendo. O Corinthians tem receita para pagar tudo isso. Então a gente nota uma desorganização. Teve a situação do Lucas Veríssimo, que veio e saiu, perdemos um ótimo zagueiro. Imagina hoje no Corinthians, Lucas Veríssimo e André Ramalho, tanto que o Corinthians estaria bem servido na zaga. O próprio Mateuzinho veio, depois voltou para o Flamengo, depois voltou para o Corinthians. Então o Corinthians precisa ser mais profissional nessa área, agir com mais profissionalismo. Não está tendo gente competente para isso? Contrata e demite quem está falhando nesse setor. Porque precisamos ter mais compromisso e ser mais profissionais, porque estamos lidando com a imagem desse clube gigante aqui, tá? Pelo menos é a opinião que eu tenho, eu quero que vocês comentem para saber a opinião de vocês. E já emendando sobre o assunto, quero falar sobre a mídia, cara, porque essa mídia, o Corinthians deve o Cuiabá. Então todos os canais, por isso que eu estou trazendo essa informação,
Todos os canais, tanto da mídia alternativa, que eu digo a mídia alternativa aqui, o YouTube, blogs, podcasts, e também a principal mídia que seria as redes de televisão, Band, Globo, todo mundo falando sobre essa entrevista do Cristiano Dresch, que a Bandeirantes chamou o cara lá para lacrar o Corinthians. Então, cara, essa mídia, nossa, cara, é impressionante o tanto que ela faz as coisas para prejudicar o Corinthians. E é o Corinthians que dá audiência, é o Corinthians que dá Ibope, é o Corinthians que vai gerar renda para eles, tá? Então eles ficam lacrando o Corinthians o tempo todo, eles ficam perturbando o Corinthians o tempo todo. O Corinthians não tem sequer, irmão, um dia de paz. Um dia de paz por uma mídia que pega no pé do Corinthians o tempo todo. Por que é só o Corinthians? Por que a Bandeirantes não chamou o cara e não falou, olha, Cristiano Dresch, tudo bem, o Corinthians deve você, mas você não vai falar nada do Atlético Mineiro, que tá devendo o Daverson aí 2, 3 parcelas atrasadas? Você não vai falar nada da dívida que você ficou devendo de 18 mil reais de 2023, você teve suas contas desbloqueadas para de 18 mil reais. Então, essas coisas eles não falam. Vocês percebem que o alvo é inteiramente o Corinthians? O alvo é só o Corinthians? Por isso que eu fico aí com o pé atrás entre Corinthians e Flamengo, cara. Porque tudo que aconteceu com o CBF, com o STJD, que teve por unanimidade 9 votos contra o Corinthians, em que o Corinthians estava a favor do regulamento, a favor das regras, tudo que estava no regulamento da Copa do Brasil, elaborado pela CBF, o Corinthians cumpriu todos e mesmo assim a CBF feriu o regulamento para ajudar o Flamengo. Vocês veem o tanto que o Corinthians é alvo de tudo e o tanto que o Flamengo é beneficiado. Por isso ainda estou com medo, porque contra o Flamengo o Corinthians vai jogar simplesmente contra 11 jogadores do Flamengo, mais VAR, que é a favor do Flamengo, mais CBF, mais mídia. O Corinthians vai jogar contra 15 contra o Flamengo. É 11 jogadores do Flamengo, mais VAR, mais CBF, mais mídia lacradora. É muita gente que o Corinthians está jogando contra, por isso essa frase veio a calhar contra tudo e contra todos, porque realmente é assim, realmente é isso que está pegando. Essa mídia vive prejudicando o Corinthians e é o Corinthians que dá sempre audiência para ela. Mas é aquela história, né, fiel? É aquela história. Você já viu notícia ruim? Já viu notícia boa espalhar rapidamente? Não espalha, o que espalha é notícia ruim, tá? Notícia ruim espalha pra caramba. Você põe uma notícia ruim no Zap, já viraliza em todos os grupos rapidamente. Notícia boa, ela vai capengando devagarzinho. Corinthians contrata o Depay, a mídia. Como o Corinthians vai pagar o Depay? Sei lá o que tem, a Esporte da Sorte vai sair, Depay já está pensando em rescisão. Cara, é umas informações totalmente desinformadas para prejudicar realmente a imagem do Corinthians, porque isso dá audiência. Você dando audiência, você ganha dinheiro, né, fiel? Poderia muito bem no meu canal aqui inventar situações para gerenciar cliques, gerenciar likes, gerenciar visualizações, tá? Porque eu não sou assim, eu não trabalho assim. Para vocês que conhecem meu canal, vocês sabem a forma de eu trabalhar, só que muitas pessoas, até a mídia alternativa, que é o YouTube, usa o Corinthians aí como ponte para angariar tudo isso que eu estou falando para vocês com títulos falsos, com capas falsas, com informações falsas, deixando vocês totalmente desinformados em vez de informar, gerando cliques, gerando likes. Pode ter canais do Corinthians aí que dá mais de 100 mil visualizações aí por vídeo e são pura desinformação. Muitos canais a pessoa nem aparece, ou muitos canais a pessoa coloca um programa de televisão para falar, a pessoa não tem ir lá e ela própria dar informação, e você por outras pessoas para falar, você está deixando a mídia ganhar espaço também na mídia alternativa, mas enfim, cada um trabalha do seu jeito, só que muitas coisas estão acontecendo e prejudicando o Corinthians. É meu ponto de vista, é a minha opinião, e minha opinião é formada, eu não mudo, porque eu tenho certeza que essa mídia ela só lacra o Corinthians. Certo, fiel? Mas comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos agora sobre a última notícia sobre a Esporte da Sorte, para esclarecer de vez para vocês o que está acontecendo referente à Esporte da Sorte, tá? Fiel, é o seguinte, a Esporte da Sorte, através da Loterj, que é a loteria do Rio de Janeiro, ela conseguiu aí a liberação para atuar em âmbito nacional, tá? Para atuar no Brasil. Muitos falaram que ela poderia atuar somente no Rio de Janeiro, mas não. A própria CBF viu, o próprio Ministério viu, o governo, né, que teria âmbito para atuar em estado nacional, pelo menos por enquanto. Ou seja, a situação da Loterj, em que a Esporte da Sorte conseguiu, ela conseguiu um tempo apenas.
um tempo para atuar até o final do ano. Ponto final, vocês entenderam até aqui? Através da loteria do Rio de Janeiro, ela conseguiu aí, vamos dizer assim, uma inscrição, ela conseguiu uma liberação para atuar até o final do ano em âmbito nacional. Então ela pode atuar no Rio, porque ela tem patrocínios de time do Rio, ela pode atuar em São Paulo, porque ela não patrocina só o Corinthians aqui, tá, fiel? Então ela conseguiu essa liberação para atuar em âmbito nacional, através da Loterge, tá? O que acontece sobre a Esporte da Sorte nesse momento, que muitas pessoas estão soltando, que ela pode perder aí o benefício? Porque a União de Advogados entrou com um recurso para tentar derrubar essa liminar da Loterge, dizendo que ela não poderia atuar. E se caso eles ganhar, ela para de atuar imediatamente. Então, se, por exemplo, sair uma decisão amanhã ou depois em que a União de Advogados consiga uma liminar para derrubar a liminar da Loterge, em outras palavras, o Corinthians teria que tirar imediatamente aí a Esporte da Sorte da camisa. Aí, cara, o Corinthians vai lá, a Esporte da Sorte vai lá, consegue uma liminar. É bom para o Corinthians porque você tem um Depay para pagar, você tem outros recursos para pagar, dependendo da Esporte da Sorte, e de repente já aparece outra coisa do nada, que é a União de Advogados tentando derrubar isso aí. Cara, eu entendo que as coisas têm que ser feitas conforme a lei. Só que eu entendo também que deve ter muitas coisas por trás disso, que é uma força bem maior que rege contra o Corinthians. Porque eu acredito que se fosse outro clube, jamais teria aí uma ação da União de Advogados para tentar derrubar o Corinthians, para tentar derrubar esse outro clube. Eu acho que por ser o Corinthians e com entidades tão envolvidas como Rede Globo de televisão, entidades tão fortes que existem no Brasil, tá, fiel? Envolvidas com o Corinthians, porque a Rede Globo perdeu aí o direito de transmissão de 2025 a 2029. Então você pega a Rede Globo contra o Corinthians, você pega a CBF contra o Corinthians e putaça com o Corinthians, porque o Corinthians entrou contra ela, o Corinthians provavelmente vai ter um protesto aí no dia 20. Então você pega várias organizações de grande importância no Brasil, organizações poderosas, tá? Que eu acho que por trás disso é a mídia brasileira, todo mundo contra o Corinthians, cara. Porque será que se fosse outro clube mesmo, a União de Advogados, será que mesmo teria aí tentando derrubar essa liminar para perder imediatamente a Esporte da Sorte, o Corinthians ser mais prejudicado, a oposição do Corinthians? Então acho que é muitas forças envolvidas para prejudicar o Corinthians. Essa é a minha opinião, eu penso assim. Então agora, Fel, não tem mais o que fazer, tem que aguardar. Eu espero que a Esporte da Sorte consiga esse tempo que ela já conseguiu e que está tentando ser quebrado, que é para poder atuar em âmbito nacional até o final do ano. O que acontece nessa situação? Ela tem o direito de atuar até o final do ano. Chegou no final do ano, ela tem que conseguir sua inscrição. Porque se ela não conseguir sua inscrição, aí ela perde o direito de estar na camisa do Corinthians. Aí o Corinthians tem que tirar o logo, tem que desfazer o contrato e ir atrás de outra Master. Só que aí o Corinthians vai ter tempo até lá. Final do ano, chegou dezembro, chegou em 1º de janeiro, conseguiu? Não, já tem tempo para o Corinthians procurar outra patrocinadora Master para a gente sair dessa situação, tá? Detalhe importante, uma informação para vocês que vocês não vão ouvir em lugar nenhum, apenas aqui no canal do Corintianeiro. O Corinthians tenta uma antecipação financeira com a Esporte da Sorte, aproveitando que ela está em plena, vamos dizer assim, condições de operar no Brasil, para conseguir um antecipamento financeiro para pagar o Memphis Depay até o final do ano. Então o que acontece? Se caso a Esporte da Sorte for bloqueada amanhã, ela já transferiu para o Corinthians verbas para pagar o Memphis Depay até o final do ano, que seria aí, já pagou outubro, não, já pagou setembro, aí pagaria outubro, novembro, dezembro, tá? Seria o quê? 9 milhões de reais, mais alguns recursos aí. Vamos pôr aí 10 milhões de reais que a Esporte da Sorte adiantaria para o Corinthians para pagar o Memphis até o final do ano, tá, fiel? É uma informação que eu recebi um pouco antes de trazer esse vídeo para vocês. Ela ainda não está confirmada se a Esporte da Sorte vai adiantar esse dinheiro para o Corinthians. Em caso dela perder algo ou em caso dela ser interrompida de trabalhar de novo, até ir atrás de recurso ou recorrer, o Corinthians teria garantido o Memphis Depay pago, tá, fiel? Pago até dezembro. E é isso que o Corinthians tenta de momento. Vamos aguardar
e ver o que acontece, tá? Se vai dar certo ou não. Qualquer informação desse antecipamento eu passo para vocês. Eu acho que a Esporte da Sorte o mais certo seria antecipar essa verba para o Corinthians, porque se ela é uma empresa séria e honesta, como se diz, ela antecipa a verba, porque ela vai ter que pagar de qualquer jeito, apenas vai demorar mais um pouco de tempo, já antecipa tudo que tem para antecipar, porque se ela cair, o Corinthians está resguardado com o Memphis Depay até dezembro. Chegou dezembro, ela caiu, não vai para operar, não dá para operar no Brasil, o Corinthians vai atrás de outra Master e o Memphis é o gancho de ouro para qualquer Master entrar no Corinthians, tá? Primeira coisa que patrocinadora Master chega lá, olha, eu pago o Depay e a gente negocia o valor por fora, é isso, tá? E já teve mais de 4 Masters grandíssimas no Brasil tentando patrocinar o Corinthians. Já quiseram marcar reunião e o Corinthians, por respeito à Esporte da Sorte, não marcou nenhuma das reuniões. Vamos torcer para a Esporte da Sorte continuar. Estamos falando de um contrato de 280 milhões. É muito dinheiro. Só que caso não consiga, eu tenho certeza que tem muitas outras patrocinadoras com valores iguais ou até maior. Porque o Corinthians, irmão, você pôs a logo aqui, você é reconhecido mundialmente num estalo de dedo. Basta o Corinthians na rede de televisão jogar, todo mundo já conhece, todo mundo vê, porque o Corinthians é uma força gigante. Imagina quantos não vale você ter a sua empresa aí estampada na logo do Corinthians num horário nobre de televisão, com o Corinthians arrebentando de audiência no horário de futebol. É muito caro, meu irmão. Por isso que tem várias empresas querendo aí patrocinar o Corinthians, certo? Quero agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!